Meus amados, vamos abrir a palavra de Deus na carta de Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3. Faremos a leitura do verso 1 ao verso 12. E peço a gentileza de, após a leitura do texto, permanecer com a sua Bíblia aberta nesta passagem. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeçar no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma, e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Eu quero meditar com os meus amados sobre o tema cuidado com a sua língua. Cuidado com a sua língua. Bom, esse Tiago que escreve esta carta não é o Tiago apóstolo. O Tiago apóstolo foi assassinado em Jerusalém por ordem do rei Agripa I. Esse Tiago aqui é o filho de Maria, é o irmão de Jesus, que foi convertido apenas após a ressurreição de Jesus, e que se tornou um líder da igreja de Jerusalém. Inclusive foi ele quem presidiu o primeiro concílio da igreja em Jerusalém, conforme relatado em Atos capítulo 15. Tiago é considerado o livro de Provérbios do Novo Testamento. Talvez a carta mais prática que nós temos no Novo Testamento. Os historiadores dizem que Tiago foi um homem de oração a ponto de ser chamado o homem de joelhos de camelo. Tal a forma com que ele orava de joelhos, que engrossou seus joelhos, e ele era esse homem prático, por isso homem de oração. Nesta carta, ele carrega as tintas para enfatizar que o cristianismo prático passa pela nossa comunicação, passa pelo uso da língua. Se não, vejamos. Olha aí capítulo 1, verso 19 comigo, e peço que você leia essa passagem comigo. Toda a igreja comigo, Tiago 1,19. Vamos juntos? Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então, o primeiro conselho dele na carta é:
seja tardio para falar, pense melhor, pense bem. A língua é o megafone do coração. A língua só fala o que é produzido no coração. Então, reflita antes de falar. Segundo conselho, olha comigo capítulo 1, verso 26, vamos todos ler. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Por que você engana o coração? Porque se você não refreia a língua e está dizendo meu coração é bom, mas a língua é má, tem uma incoerência aí, você está enganando a você mesmo. A língua é como esse painel do seu carro, é um espelho. Ele só vai reproduzir o que está programado. Você programa no seu celular, ele aparece no espelho. O coração é a fonte, a língua é o megafone do que é produzido no coração. Então, se você não refreia a sua língua, então a sua religião é de boca para fora, não é sincera, não é verdadeira, porque tudo emana e procede do coração. Vamos dar uma olhadinha agora no capítulo 4, verso 11. Olha aí comigo e vamos ler juntos. Vamos lá? Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga seu irmão, fala mal da lei, e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Então, preste atenção. Sobretudo nesse tempo de tanta polarização política, ou de tantas tensões no Brasil, às vezes nós corremos o risco de sermos colhidos falando mal. E às vezes falando mal de irmão. E Tiago está nos exortando aqui que nós não somos juízes, nós somos irmãos. E nós não devemos falar mal do irmão. Porque estamos falando mal do irmão, nós estamos julgando a lei e não obedecendo a lei. Bom, mas agora nós vamos nos concentrar no texto. Porque não há nenhum texto da Bíblia tão exaustivo e tão lúcido e tão claro e tão detalhado sobre o problema da língua como Tiago capítulo 3. Aliás, antes propriamente de entrar nele, me permita mais 2 textos da Bíblia que me impressionam muito. O primeiro deles é Provérbios 18, 21, quando diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem utiliza, comerá do seu fruto. Ou seja, você pode dar vida, você pode matar um relacionamento, dependendo da maneira como você se comunica. Então a língua tem o poder de dar vida, a língua tem o poder de matar. Isso vale para o casamento, isso vale para a família, isso vale para os relacionamentos interpessoais, isso vale lá para a sua empresa, isso vale para os relacionamentos aqui da igreja. Mas o outro texto, irmãos, para mim é um dos mais complexos, eu até gravei esta semana um texto sobre ele, e eu gostaria que você olhasse comigo, Provérbios 6, dá uma olhadinha aí, versículos 16 a 19, todo pecado é abominação para Deus, não há pecadão, pecadinho, todo pecado é grave e é maligníssimo, mas há pecados que têm consequências mais graves. Olha comigo o que Salomão vai registrar em Provérbios 6, 16 a 19. Você pode ler comigo? Vamos juntos? 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Então para um pouquinho. Então, tem 6 pecados que ele vai listar aqui que Deus aborrece. Ele vai citar um pecado dentre esses 6, que é o 7º, ou dentre esses 6 não, além desses 6, que é o 7º, que aí há uma força maior na expressão. A alma de Deus abomina. Então vamos aos 6 que Deus aborrece. Primeiro, olhos altivos, orgulho. Deus aborrece orgulho. Segundo, língua mentirosa, mentira. Deus aborrece mentira. Terceiro, mãos que derramam sangue, inocente, assassinato, desde a vida intrauterina, em qualquer fase da vida, Deus aborrece.
Quarto, coração que trama projetos iníquos, maldade. Maldade, Deus aborrece. Quinto, pés que se apressam a correr para o mal, violência, Deus aborrece. Sexto, pecado que Deus aborrece, testemunha falsa que profere mentiras, perjúrio. Último pecado, sétimo, esse a alma de Deus abomina, ou seja, para Deus é mais grave do que orgulho, para Deus é mais grave do que mentira, para Deus é mais grave do que assassinato, para Deus é mais grave do que violência, para Deus é mais grave do que perjúrio. O que é que a alma de Deus abomina? Vamos lá? E o que semeia, contendas entre irmãos. Para um pouquinho agora para pensar, quão grave é isso aos olhos de Deus. É por isso que Tiago diz que se você não refreia a sua língua, enganando o seu coração, a sua religião é vã. Então, dito isto, vamos agora para Tiago 3, que é o texto em pauta. Começando com o verso 1, ele se dirige à igreja assim: meus irmãos. Quem são os meus irmãos? Capítulo 1, versículo 1, ele está se dirigindo às 12 tribos que se encontram na dispersão. Então é gente que está passando por lutas na vida. Quando você está passando por lutas na vida, sobretudo injustiça, porque dispersão significa que o cara teve a sua casa saqueada, seus bens sequestrados, ele está perambulando pelo mundo, ele está passando uma situação difícil, e ele então se dirige a essa comunidade, diz: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. O que ele está dizendo? Que se você ocupa uma posição de destaque, de liderança, a régua vai ficar lá em cima. Quanto mais conhecimento, quanto mais responsabilidade, quanto mais liderança você exerce, maior é o grau de responsabilidade que vai se requerer de você, no trato da sua comunicação. Então o fato de você ser um líder não isenta você de responsabilidade, ao contrário, aumenta a sua responsabilidade na comunicação. Vamos ao verso 2. Leia comigo o verso 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Primeiro, Tiago está admitindo aqui que não tem ninguém que sobra, que fica como exceção no critério de não pecar, de não tropeçar. Ele diz todos. Então, o líder e o liderado, o maduro na fé e o neófito, todos tropeçamos. E ele diz em algumas coisas? Não, todos tropeçamos em muitas coisas. Então baixa a bola, porque nós não estamos aí com esse performance todo, não. Todos tropeçamos em muitas coisas. Ele está usando o todo para certamente enfatizar um aspecto específico. O maior obstáculo onde mais tropeçamos na vida é na nossa língua. Ela é tão comprida que ela serve de laço para os nossos pés. E agora, depois que ele trata disso, é como se ele mostrasse para nós duas figuras. Alguém já disse e eu concordo. A língua ou a palavra falada é como uma flecha que você lança. Depois que você a lançou, você não a recolhe mais. Falou, não dá para engolir mais essa palavra que você falou. Ela vai atingir, vai ferir, vai machucar alguém. Segunda figura, a língua é como você subir no alto de uma montanha e solta um saco de penas. Não dá para recolhê-las todas mais. Então, notinha de rodapé e conselho. Não discuta em mídias sociais. Isso é soltar um saco de penas. Não adianta depois, mas vou ter direito de resposta. Não, o que você falou vai alcançar um outro horizonte, o seu direito de resposta, ou a sua defesa, ou a sua apologia, não vai alcançar as mesmas pessoas, então, cuidado.
prudência. Porque falou, não dá para recolher todas as palavras mais. Bom, dito isto, então agora vamos observar algumas coisas interessantes. Ele vai usar aqui 6 figuras sobre a língua. A figura do freio, a figura do leme, a figura do fogo, a figura do veneno, a figura da fonte e a figura das árvores frutíferas. São 6 metáforas que ele vai usar. Instrutivas. Tiago é prático, Tiago é o Provérbios do Novo Testamento. E ele quer tornar esse assunto tão pedagógico, tão fácil de entendimento, que a melhor maneira de você ilustrar, ou orientar, ou clarear um conceito, é dando exemplo, usando figuras, imagens. Uma imagem ou um símbolo vale mais do que 1000 palavras. Então, notem comigo, por favor, versos 3 e 4. Vamos ler esses 2 versos juntos. Vamos lá? Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecer, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos por onde quer o impulso do timoneiro. Então, quais são as 2 figuras que ele usa aqui? A figura do freio e a figura do leme. Eu não sei quantos aqui tiveram o privilégio, como eu, de nascer na roça, porque nascer na roça é um privilégio, sabia? É um privilégio, você tem conhecimento dos 2 lados da vida. E você já viu um potro, um cavalo jovem, com força? Ele é selvagem, ele não é dominado, não se pode montar nele, a não ser um profissional. Por quê? Porque ele tem força, e a força dele não está o quê? Domesticada. E ele é um risco, ele é uma ameaça, ele é um perigo, ele vai usar a força dele para ferir você, para derrubar você, para machucar você. Mas acontece que tem profissionais, são os domadores, e botam um freio na boca dele, daqui a pouquinho ele é domesticado. Uma criança pode subir nesse cavalo, ele tem a mesma força, ele tem o mesmo potencial, ele tem a mesma capacidade, mas agora ele obedece comando. Então, assim como o freio controla um cavalo que tem toda a força, mas não usa essa força para destruição, mas para o serviço, a língua, sendo um pequeno órgão no corpo, vai controlar você, para você não ser intempestivo, para você não ser destemperado, para você não trazer tragédias na hora de comunicar-se, mas ser o quê? Disciplinado. Segunda figura, um navio. Navio é grande, carrega muita carga, transporta muita gente, singra as águas dos oceanos mais profundos, suporta rajadas de ventos violentas, mas esse navio tão grande é dirigido por um pequeno leme, e o timoneiro está lá no leme, e vai guiando o navio, para que ele não se arrebente nos rochedos, para que ele não passe perto dos icebergs, e rasgue o casco, e chegue ao naufrágio. Esse pequeno leme na mão do timoneiro, é que vai conduzir o navio, para onde o timoneiro quer, um lugar seguro, para sair e chegar em segurança. O que ele está dizendo? Que a nossa língua tem o poder de nos dirigir no meio das tempestades da vida, para não nos arrebentarmos nos rochedos da história, para não sermos feridos e nem ferirmos alguém com a nossa língua. Se você controla a língua, você tem bênção sobre você, e bênção na vida dos outros. Deixa eu ilustrar como a fala pode ser abençoadora. Acho que todos vocês já leram e conhecem a história do pastor batista Martin Luther King, pastor batista, em Montgomery, no estado do Alabama. Ele se levanta em 1960 para combater de forma pacífica o problema da segregação racial nos Estados Unidos. E vocês se lembram do famoso discurso dele, I have a dream, eu tenho um sonho, proferido no Memorial de Lincoln, em 1963, onde ele diz que
o sonho dele é que um dia os seus filhos fossem julgados pelo seu caráter e não pela cor da sua pele. Isso leva então os Estados Unidos, no ano seguinte, 1964, a sancionar a lei, acabando com a questão da segregação racial, e nesse mesmo ano ele recebe o título de Prêmio Nobel da Paz. Ele vem a ser assassinado no dia 4 de abril de 1968, em Memphis, no Tennessee. Mas a causa pela qual ele se levantou e usou a sua língua para comunicar essa mensagem, trouxe uma grande vitória para o povo da América. Você pode usar a sua língua para transformar o local, para mudar o ambiente, para abençoar a nação. Como você pode usar a sua língua também para semear contendas e guerras e tragédias. E a história está eivada de exemplos dessas tragédias. Vamos à segunda figura nos versos 5 a 6. Leia comigo, por favor, 5 e 6. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Então agora ele está usando duas figuras. Ele está usando a figura do fogo. E lá no versículo 8 é que vai usar a figura do veneno. Eu não vou explorar aqui por enquanto. Mas vamos pensar aqui nessa figura do verso 5. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Vocês certamente estão acompanhando e acompanhar, graças a Deus as chuvas estão chegando, mas nós vivemos meses agora, um mês e pouco, uma das maiores tragédias do Brasil. Um incêndio criminoso que atinge o Brasil de norte a sul, de leste a oeste. E vocês acompanharam que muitas pessoas fizeram isso propositadamente, acendendo um isqueiro, ou jogando uma guima de cigarro, queimando pastagens, matando gado, queimando lavouras, destruindo florestas, apenas um risco de um palito de fósforo que você sopra e apaga, ou um isqueiro que você acende para acender um cigarro, acender um fogo num fogareiro, pode gerar um incêndio de proporções terríveis, devastadoras, causando morte, destruição, prejuízo. Talvez nós pudéssemos usar um segundo exemplo, que vocês também devem ter informação. O incêndio que aconteceu no dia 8 a 10 de outubro de 1971 em Chicago, quando Moody fazia lá uma cruzada. Para vocês terem uma ideia da gravidade desse incêndio, 100 mil casas atingidas, 17.500 prédios atingidos, centenas de pessoas mortas. Um incêndio que começou num estábulo, coisa pequena, mas que ganhou proporções devastadoras. Ou poderíamos ainda citar o incêndio de 17 a 24 de julho do ano 64, na capital do Império Romano, a cidade de Roma, quando dos 14 bairros de Roma, 10 foram devastados pelas chamas. O que Tiago está nos informando? Que uma palavra mal colocada, maldita, ou bota junto, maldita, ela pode ter uma destruição devastadora. Uma palavra maligna, maldosa, uma espécie de assassinato de reputação. Pode macular a honra de uma pessoa, pode destruir a imagem de uma pessoa, pode provocar uma guerra, pode provocar separação, pode trazer consequências absolutamente destruidoras na vida de pessoas, de instituições, de igrejas, até de uma nação. Então, é necessário ter esta percepção.
Versículo 6, veja comigo o que Tiago vai dizer. Além da língua ser uma fagulha de fogo, ele vai dizer que a língua contamina e destrói. Versículo 6, ora, a língua é fogo. Preste atenção, ele não diz que a língua é como fogo. Agora ele não está ilustrando, agora está fazendo uma afirmação. A língua é fogo. Fogo queima, fogo dói, fogo destrói, fogo mata. A língua é fogo. Mas ela não é apenas fogo, ela é o quê? Mundo de iniquidade. Ela contamina o corpo inteiro. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. O veneno que está na língua vaza, espreme, esguicha para o corpo inteiro. Alguém já disse que a fera mais peçonhenta do mundo está escondida atrás da toca dos dentes. Pensa numa cobra venenosa. A língua é mais venenosa. Pensa num fogaréu. A língua é um fogo mais perigoso ainda. Agora veja você a afirmação. E não só põe em chamas a carreira da existência humana. Você já pensou que é isso? Ele está dizendo, a língua mata. Quantos assassinatos, irmãos, surgiram na história? Quantas guerras, levando milhares de pessoas à morte, foram produzidas pela língua, pela mentira, pelo perjúrio, pela falsa acusação, pela maledicência, pela fofoca. Ela põe fim à existência da carreira humana, ou seja, ela mata, ela destrói. Agora o que vai acontecer com ela? Versículo 6, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno, ou seja, ela condena ao inferno a própria pessoa que fala. A pessoa que fala é um instrumento do inimigo, e ela arrasta a própria pessoa para a destruição do inferno. Então, ela contamina e destrói. Então, ela é fogo, é uma fagulha pequena que incendeia uma selva, ela contamina e destrói. Terceiro lugar, a língua é indomável. Vamos ao verso 7 e 8, leia comigo por favor. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos, se doma, tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Vamos pegar só até impossível de domar. Então, ele está usando aqui uma possibilidade, um fato, uma realidade. Deus criou o homem, colocou o homem no jardim, deu ao homem a capacidade de dar nome aos animais e mais, de dominar sobre as aves dos céus, sobre os animais da terra e sobre os peixes do mar. Ou seja, o homem recebe o poder de Deus para domesticar e dominar os animais voláteis, os animais terrestres e os animais aquáticos. O homem tem esse poder e de fato o homem tem exercido esse papel. Ele doma mesmo as aves dos céus, os animais da terra e os peixes do mar. O homem tem essa habilidade, essa gestão, esse governo concedido pelo próprio Deus. Agora, depois de fazer essa declaração tão ampla, ele diz assim: a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. Quantos homens não conseguem domar a língua? Quantos? Nenhum. Então, baixa a bola de novo. Nenhuma pessoa nesse auditório, nem nas milhares de pessoas que estão nos assistindo, pode cruzar os braços. Isso aí não tem nada a ver comigo. Eu sou um perfeito varão que nunca tropecei na minha língua. Quem de nós ousa dizer que nunca errou? Essa é uma exortação para mim, para você, para nós. Indomável. Indomável.
O pensador grego, Sócrates, tinha uma maneira de lidar com as pessoas que vinham trazer para ele notícias. Nós temos que tomar muito cuidado com as pessoas que vêm trazer notícias, porque elas querem nos informar, mas na informação vem uma dose de veneno. Não é assim? É o correio sem fio. E às vezes é o pecado que a alma de Deus mais abomina, é quem semeia contenda entre irmãos. E às vezes essa piedosa informação acontece até na reunião de oração, sabia? Tem que orar pelo fulano. O fulano está encrencado. Aí conta a história do fulano. Arrebenta com o fulano. Destrói a reputação dele. Joga farinha no ventilador, para depois dizer que está pedindo oração. Cuidado, cuidado, muito cuidado. Então, o Sócrates diz o seguinte: quando alguém chegava com um comentário para ele, falou que tinha que passar por 3 peneiras. O cara veio trazer um comentário para você. A primeira pergunta: isso é verdade? Eu ouvi que é verdade. Bom, então você não tem certeza. Me contaram. Bom, então você está recebendo informação de segunda mão. Segunda peneira: você já falou isso para a pessoa? Você está trazendo informação da outra pessoa, já falou com ela? Se não falou com ela, não vem falar para mim. Ela que tem que saber. É sobre a vida dela. Terceira peneira: isso vai ajudar a resolver o problema? Você me contar? Porque se não vai ajudar, nem me conte, não tem interesse em saber. Bom, esse cara não era crente, mas o conselho serve. O conselho serve. É verdade? Você já falou para a pessoa? Isso vai ajudar a resolver o problema? Então, cuidado com essa língua que é rebelde, é um cavalo que não se doma, é um navio sem leme. Cuidado. Mas aí ele vai usar uma outra figura agora, como disse para vocês, que é a figura do fogo e a figura do veneno. Olha o versículo 8, parte B. É mal incontido, carregado de veneno, o quê? Mortífero. Tem veneno que ele é mais ou menos mortífero. A pessoa fica doente, mas não morre de imediato. Agora, se você tomar um copo de arsênico, vai cair mesmo. Vai morrer mesmo. Então, o que ele está usando? As duas figuras que ele está usando é que tanto o fogo quanto o veneno são 2 instrumentos de quê? De destruição. De destruição. E ele está usando essas duas figuras para dizer para você que a língua tem esse poder destrutivo. Uma pequena dose mata e destrói. Mas ele vai usar uma quinta figura aqui ainda. Versículo 9 e 10. A língua é incoerente. Leia comigo o versículo 9 e 10. Vamos lá? Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca, procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Então, ele está usando aqui 2 realidades e dando um conselho. Quais são as 2 realidades? É que a língua é incoerente. Como assim incoerente? Com ela nós bendizemos a Deus. Aqui no culto público. Ali no pátio. Ali embaixo, a gente já fala mal do irmão. Como assim? A mesma língua? Que acabou de bendizer a Deus, está amaldiçoando alguém que fez feita a imagem de Deus? Olha a incoerência. Eles uma mesma língua, procede bênção e maldição. Eu abençoo e eu amaldiçoo, com a mesma língua. Incoerente, inconsistência. Agora, isso é a realidade, mas não é o conveniente. Ele exorta. E qual é a exortação dele? Meus irmãos, ele está fazendo um apelo para os irmãos. Veja que ele não está falando para os ímpios, ele não está falando para os pagãos. Ele não está falando para a gente não convertida. Ele está falando para a gente que nasceu de novo. Meus irmãos, isso não é conveniente.
Não é porque as coisas acontecem que você agora, não, mas é isso mesmo, nós somos todo mundo fraco mesmo, nós somos tudo pecador mesmo, então deixa eu soltar a língua, deixa eu soltar mesmo o verbo, deixa eu falar o que eu quiser falar, e ninguém tem nada a ver com isso. Tem sim. Tem sim. Aquele que não refreia a sua língua, enganando o próprio coração, a sua religião é o quê? Vã. Bom, dito isto, vamos encerrar com o último ponto que ele menciona para nós. Se a língua tem o poder de dirigir, como o freio do cavalo e o leme do navio, se a língua tem o poder de destruir, como o fogo e o veneno, em terceiro lugar, a língua tem o poder de deleitar, como uma fonte e como uma árvore frutífera. Essa é a linguagem dele dos versos 11 e 12. Leia comigo, toda a igreja. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada poderá água doce. Ele está, de certa forma, só mudando as figuras para mostrar novamente a incoerência da língua. Perceberam? Ele está usando uma outra imagem agora. Outra imagem. Agora não é bem dizer e falar mal do irmão, nem abençoar e maldizer. Ele está usando agora uma linguagem da agricultura, do campo. Então ele está falando de uma fonte. Uma fonte é o lugar de você se dessedentar, sobretudo no Oriente, onde isso era raro. Então você chega e vê uma fonte e você bebe. Vocês se lembram, quando o povo saiu do Israel, chegou no deserto e viram água e foram todos beber com muita gana, e quando beberam, o que estava acontecendo? A água era amarga, não dá para beber. Então você tem fonte de água doce e tem fonte de água salobra. Agora você nunca vai ver uma fonte produzir água doce e daqui a pouquinho água salobra ao mesmo tempo. Se é água doce, é água doce. Se é água salobra, é água salobra. O problema é que a língua é tão complexa, que às vezes dessa mesma fonte sai água doce, dessa mesma fonte sai água salgada. A mesma língua que abençoa, amaldiçoa. A mesma língua que glorifica a Deus, fala mal do irmão. Aí vou usar outra figura, a figura da árvore. Ele diz assim, versículo 12: acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas? A figueira produz o quê? Figo. Azeitona, a videira produz o quê? Uva. É isso mesmo que eu falei? Eu me confundi. Vamos de novo. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona? Então figueira produz o quê? Figo. O que produz azeitona? Oliveira. A videira produz o quê? Uva. Ela não produz o quê? Figo. O que produz figo? Figueira. O que ele está dizendo? A fonte produz aquilo que é da natureza dela produzir. Ela é fonte doce ou salgada? A árvore produz segundo a sua espécie. Você não vai colher azeitona de figueira. Você não vai colher uva de oliveira. Então, se cada árvore produz o seu fruto de acordo com a sua espécie, o que nós fomos? Regenerados. Nós somos coparticipantes da natureza divina. Nós temos agora um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, pertencemos a uma nova família, uma nova pátria, somos o povo de Deus. E aí ele está concluindo dizendo o seguinte: assim como é incoerente com a mesma boca você exaltar a Deus e falar mal do irmão, com a mesma boca você abençoar e amaldiçoar, assim como é incoerente, ele diz, uma figueira produzir azeitona e uma videira produzir figo, porque foge a natureza da árvore, também ele diz assim, tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Ele encerra não favorecendo a ideia de que vamos continuar sendo incoerentes. Ele encerra dizendo, não é conveniente, gente, não é conveniente.
Então, que Deus tenha misericórdia de nós, né? Que Deus tenha misericórdia de nós. Talvez nós pudéssemos dizer como Davi, que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença. Você pode abençoar, você pode ter uma palavra terapêutica, as pessoas podem sair de perto de você mais animadas com a vida, mais encorajadas a viver. Você pode ter na sua língua a medicina e não o veneno. Você pode ser um construtor de pontes, não um cavador de abismos. Você pode ser um ministro da reconciliação e um pacificador e não um gerador de conflitos e contendas. Que Deus nos ajude. Amém.